Hoje eu vou falar sobre algo que tem chamado a atenção de muita gente. Antigamente, São Paulo era o sonho de muitas pessoas que queriam encontrar uma vida melhor. Mas, hoje em dia, parece que essa realidade mudou. As pessoas estão trocando a cidade que nunca dorme por uma vida mais tranquila no interior. É isso mesmo. São Paulo, a cidade que sempre foi um ícone de oportunidades, está perdendo espaço para a calma do interior. Mas por quê? O que está fazendo com que as pessoas queiram deixar a metrópole? Foi a pandemia que causou isso? Para descobrir tudo isso, eu fui atrás de informações e o que eu descobri pode surpreender vocês. A popularização do ensino à distância e do home office somados aos problemas das grandes cidades estão fazendo as pessoas se encantarem cada vez mais com a ideia de viver no interior. E a verdade é que não é difícil entender o porquê. O trânsito é caótico, a poluição incomoda e o custo de vida é alto demais. Segundo a BBC, São Paulo e Rio de Janeiro são as cidades mais caras do Brasil. E a procura por imóveis no interior tem aumentado consideravelmente. Durante os 4 primeiros meses da pandemia, a procura por imóveis com mais de 100 km de distância da capital de São Paulo subiu 340%, enquanto a busca por apartamentos na cidade recuou 1,7%, de acordo com o Infomoney. Mas será que isso é definitivo? Será que as pessoas que estão deixando São Paulo vão voltar quando tudo isso acabar? Essa é a pergunta que muita gente está se fazendo. Para descobrir a resposta, eu fui atrás de especialistas que analisam o mercado imobiliário e a economia do país. E o que eles disseram pode surpreender vocês. Então, pessoal, se vocês querem saber tudo sobre essa mudança de comportamento das pessoas em relação a São Paulo, não deixem de assistir esse vídeo até o final. Tenho certeza que vocês vão se surpreender com o que eu descobri. Quer aprender a fazer inteligência artificial trabalhar para você? Confere uma aula grátis no primeiro link da descrição. Turma, aqui é o Efraim do canal Negócios Exponenciais. E se você é novo por aqui, nós falamos sobre geopolítica, negócios e empreendedorismo. Se você curte esse tipo de conteúdo, ativa o sininho de notificações e considere-se tornar membro, para nos apoiar a produzir mais vídeos como esse. É comum pagar mais de R$ 1.000 por mês em regiões centrais para dividir apartamento com outras pessoas. O Valor Invest diz que o valor do aluguel em São Paulo aumentou 2,9% no primeiro semestre de 2022 e em setembro de 2022 o valor médio de aluguel de um imóvel com 65 metros quadrados, 2 quartos e 1 vaga de garagem era mais de R$ 1.900 por mês, o que não é nada perto da média. Bairros mais caros como Itaim Bibi que chega a quase R$ 5.000. O custo de vida realmente não é brincadeira. E o trânsito muito menos. Alguns anos atrás a Folha comparou a velocidade dos carros no horário de pico em São Paulo com a de uma galinha, a SOS Mata Atlântica. Também fez graça com a situação num vídeo da campanha Vá de Galinha, que incentivava as pessoas a refletirem sobre o trânsito nas grandes cidades. No filme a ONG critica a poluição causada pelos veículos e faz piada comparando o motorista com o ovo e mostrando quem chega primeiro, o ovo ou a galinha. O vídeo foi lançado em 2011 quando a velocidade média de um veículo na hora do rush em São Paulo era de 15 km por hora, mas de lá para cá a situação não melhorou muito, já que em 2019 os ônibus circulavam na cidade em uma velocidade média de 16 km por hora. O descontentamento dos moradores com essa situação é visível, argumento usado nos próprios comentários dos nossos vídeos. Isso não quer dizer que as pessoas que moram ou moravam na cidade gostam do caos. São Paulo sempre chamou atenção pelas oportunidades de emprego, as várias opções de faculdade, as diversas possibilidades de lazer e basicamente a ideia de que é uma cidade para fazer dinheiro. O trabalho nunca acabava e a diversão também. Não. Acontece que o salário começou a não acompanhar o custo de vida e, para piorar, veio o lockdown. O pós-pandemia chegou trazendo com ela muitas dificuldades, a ascensão do home office e a popularização do ensino à distância, também fechamento de muitas empresas e bares, e assim deu um pause na cidade que nunca para. Hoje quem pode trabalhar em casa não precisa mais se preocupar em morar perto do trabalho e nem em viver num lugar onde perde horas e mais horas no trânsito.
Empresas como a Heineken estão anunciando que vão continuar com o trabalho remoto mesmo quando as restrições acabarem. Segundo o R7, 80% das empresas brasileiras pretendem tornar o home office definitivo. O que não é uma grande surpresa, porque no fim das contas também é vantagem para elas, afinal reduzir gastos com aluguel, materiais de escritório e produtos de limpeza é realmente bastante tentador. O medo da incerteza motivou as pessoas a deixarem a capital por um tempo, mas o fato de o home office se tornar comum está fazendo com que elas se mudem de uma vez por todas. Segundo a Infomoney, em março de 2021 a busca por imóveis na capital teve uma queda de 36% seguida por outra de 28% em abril, ao mesmo tempo em que especialistas do setor imobiliário registraram um crescimento entre 25% e 35% na busca por imóveis de alto padrão afastados da cidade. No site da Isto é possível encontrar depoimentos de pessoas que optaram pela mudança, como é o caso do Alessandro, ex-diretor financeiro de uma multinacional que estava cansado da loucura da capital e resolveu aproveitar o ar puro do interior. Alessandro afirma com certeza que não pretende voltar para São Paulo. No interior, o ex-executivo começou um negócio com seu irmão e conseguiu fugir do trânsito infernal, como ele mesmo fala. E quem é que não quer fugir do trânsito infernal, não é mesmo? Com base em uma pesquisa realizada pela Zap+. A Veja diz que mais da metade dos moradores de São Paulo se mudariam para uma cidade menor se tivessem escolha. Esse pensamento já vem bem antes da chegada do vírus. A verdade é que se a pós-pandemia acontecesse há 20 anos atrás nós não poderíamos contar com a tecnologia que temos hoje. Plataformas como o Zoom e Google Meet não existiriam e a velocidade da internet também não ajudaria muito. O isolamento social agilizou as inovações, mas as coisas seriam diferentes se as inovações já não tivessem indo nessa direção. João Tucci também foi um dos que viu oportunidade no home office para se mudar. O analista financeiro deu um depoimento à Veja falando sobre sua decisão de trocar São Paulo por Alto Paraíso em Goiás. Ele contou que ficava entre as duas cidades até que chegou o resultado da pós-pandemia e ele decidiu se afastar de vez da loucura da capital. Hoje João usa a internet para continuar em contato com seus clientes e também trabalha gerenciando uma pousada. Mas o home office não foi a única coisa que a pandemia colocou em evidência. O desemprego fez várias pessoas voltarem para as casas de suas famílias no interior por perderem sua fonte de renda. Então isso somado à ascensão do teletrabalho fez crescer também o interesse por bairros mais afastados do centro, onde as casas são maiores, mais baratas e mais seguras. Mas mesmo sem sair da cidade, ainda existe um fluxo dentro da cidade, que está levando as pessoas dos bairros centrais para os mais afastados. Os bairros centrais sempre foram muito cobiçados por serem perto do trabalho e do comércio no geral, mas não é de hoje que as pessoas estão mudando essa mentalidade e decidindo seguir suas vidas em lugares mais afastados. Grande parte disso se deve ao alto índice de violência e o valor das moradias. Nos bairros as pessoas encontram casas maiores e mais confortáveis. Elas ainda conseguem fugir um pouco da loucura do centro sem precisarem abrir mão das mordomias da cidade grande, principalmente quando as coisas voltarem ao normal. Já faz um tempo que isso vem acontecendo. A bagunça e o custo de vida do centro tem desagrado há tempos. Então agora com a ascensão do home office e a taxa de desemprego em 14,4%, muitos moradores decidiram que não conseguem ou simplesmente não tem mais interesse em viver nessas condições. Ironicamente, o exame aponta que por causa da alta procura os bairros que registraram maior valorização dos aluguéis foram justamente os de regiões mais afastadas, enquanto os centrais viram sua valorização despencar. Mandaqui, Vila Carrão e Bom Retiro são os que mais valorizou no segundo semestre de 2020, enquanto bairros como Santo Amaro, Paraíso e Centro tiveram uma queda de até quase 32% em seus aluguéis. A mudança aconteceu principalmente no mercado de locação, já que o processo de compra e venda costuma ser mais lento, e as casas com quintal, sacada e espaço para home office são as mais buscadas, diferente de épocas anteriores quando o que mais pesava era a proximidade do transporte público, distância do trabalho ou vaga de garagem. Agora, será que quando tudo isso passar, as coisas voltam a ser como eram antes? As pessoas estão descobrindo a facilidade de não precisarem morar onde trabalham e isso está mudando significativamente a forma como elas enxergam suas prioridades de vida. Grandes cidades como São Paulo devem continuar sentindo os efeitos dessa mudança mesmo quando as coisas começarem a se normalizar. Não é de hoje que a capital deixa seus moradores incontentes. O trânsito, a poluição e o alto custo de vida só eram justificados pela promessa de oportunidades melhores de trabalho. Hoje o alto índice de desemprego e a possibilidade de trabalhar em grandes empresas mesmo não morando perto delas estão acabando com o principal atrativo da cidade. Fora que o custo de vida altíssimo e os salários ruins fazem com que muitas pessoas trabalhem na capital simplesmente para não passar fome. Então ao oferecer qualidade de vida as pequenas cidades abraçam esse pessoal que está perdendo o gosto de viver na selva de pedra. Felizmente as empresas também estão enxergando as vantagens de deixar seus trabalhadores em casa e as tecnologias estão aí para facilitar ainda mais as coisas. Muitas profissões já se adaptaram e muitas outras devem se ajustar nos próximos anos, fazendo com que as pessoas vivam o sonho de morar no lugar que quiserem. Por isso agora faz mais sentido do que nunca dizer que o futuro é digital. Isso é algo que eu tenho sentido na pele. Desde que eu voltei do Nova Yorker, trabalhar de casa me dá uma liberdade muito grande. Ao mesmo tempo que me dá uma qualidade de vida muito boa, porque morando em São José do Rio Preto, em São Paulo, eu tenho opções de lazer ao mesmo tempo que consigo resolver qualquer coisa na rua bem rápido e sem muita dor de cabeça. E tudo isso só é possível por causa da internet.
Pós-pandemia só acelerou as coisas, mas a transformação já estava vindo há anos. E se você quiser também fazer parte dessa mudança, eu vou deixar aqui na descrição um curso online que eu te recomendo, para fazer a tecnologia trabalhar para você construindo teu negócio na internet. Só rolar aqui a tela e acessa o primeiro link. E ai, o que você acha que vai acontecer com São Paulo? Aliás, se você mora em São Paulo, comenta aqui o que achou desse vídeo.